Olá galera, tudo bom? Estamos de volta aqui na nossa segunda aula desse segundo bimestre, né? Sobre desenho, né? Continuamos a discussão sobre o desenho, né? Espero que vocês estejam bem e a gente vai prosseguindo aí nessa luta, né? Mas tentando resolver as questões, indo de uma forma bem positiva e vamos juntos nesse projeto. Daqui a pouco a gente se encontra na live e lá a gente vai poder trocar e corrigir as nossas questões da aula de hoje. Vamos lá? Página 7 da apostila, peguem aí, página 7 da apostila e acompanhem a leitura, né? E a gente vai lendo, e a gente vai discutindo, e a gente vai falando. Esse é o processo para a gente poder discutir nesse tempo de uma forma bem positiva e bem legal. Vamos lá. Tópico 3, página 7. O desenho através da história. A história da arte se inicia quase ao mesmo tempo que a humanidade, já que antes do surgimento da escrita, por volta de 40 mil anos antes de Cristo, o homem pré-histórico utilizou as paredes das cavernas como uma tela em branco e registrou ali tudo que tinha interesse. Chamamos desse tipo de desenho pintura rupestre. É muito importante que vocês sublinhem isso no texto. Chamamos esse desenho de pintura rupestre. Então, os homens primitivos não chamavam isso de rupestre. Quem vai dar o nome de pintura rupestre são os arqueólogos e os historiadores em relação a essa pintura feita nas cavernas. Nesse caso, aí a gente tem um desenho aí no nosso livro, né, das pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara, que é no Piauí, aqui no Brasil, né? A gente percebe que os desenhos feitos pelos homens primitivos eram desenhos que a gente considera desenhos tipos palitinhos. Mas se a gente olhar bem o desenho, a gente pensar no período que foi desenvolvido, 40 mil anos antes de Cristo, a gente percebe, eles não tinham escola, eles não tinham faculdade, curso de desenho, e vocês podem perceber que o desenho deles tinha uma percepção, né? Se a gente for pensar aquela época, para a época de agora, que a gente tem toda a tecnologia, eles eram extremamente perfeccionistas no desenho, se a gente for pensar, né? Pelo tempo que ele foi feito, ok? Nesse caso, o desenho não era pensado como uma produção artística, viu aquilo que eu falei? Não era uma produção artística, mas sim o desenho era utilizado para quê? Para rituais tribais, para registros e comunicação, né? Muitos homens primitivos desenhavam nas cavernas para que eles pudessem identificar, assim como a gente coloca um número na nossa casa, né? Número do condomínio, número do apartamento, alguma coisa que lembre a nossa casa, número da rua. Eles colocavam algum registro nas paredes das cavernas para identificar o lugar que eles estavam, ou então para se comunicar. Inicialmente, eles reproduziam coisas que observavam em sua volta, né? Como os animais e a natureza. E depois começaram a surgir símbolos específicos desse tempo, como pequenos sinais e figuras com os quais registravam seus dias, né? Caçadas e rituais, né? Vamos dar por exemplo, eles poderiam registrar os dias marcando com um pauzinho, um pauzinho, um pauzinho, um pauzinho, e ia registrando os dias. Quantos animais eles caçaram. Era uma técnica que eles criavam para poder sobreviver através da parede das cavernas. Quais eram os materiais que eles utilizavam nesse processo, né? Eles utilizavam materiais que tinham origem totalmente natural, porque naquela época não existia indústrias e fábricas que produzissem tinta. Então eles usavam muito sangue de animais, carvão vegetal. Lembrando que esse homem que vai desenhar na caverna é um homem que vai desenhar depois da descoberta do fogo, porque esse carvão vegetal ele vai surgir por causa da descoberta do fogo, né? Então, com a queima das madeiras,
surgia o carvão e eles produziam os desenhos na parede. Usavam mistura de mato com sangue, com gordura. A gordura do animal às vezes mantinha fixa na parede toda a estrutura da pintura rupestre. Rafael, pega para mim, por favor, ali aquele livro branco, grande, de arte, mais grosso. Eu vou mostrar para vocês aqui, no material aqui, o branco. Não, é o de arte. Aqueles grandes que eu coloco para apoiar aí. É o meu assistente de produção. Não tá aí? Tá aqui. Gente, o livro está aqui. Pega aqui para mim, Rafael, embaixo. Desculpa, gente. Só o professor Wellington mesmo. É isso aí, a aula é isso. A gente vai atrás desses aspectos. Está aqui perto de mim. Esse livro é um livro muito bacana, um livro de história da arte, né, que conta todos os processos da história da arte que a gente precisa ter. E aí ele abre com a arte rupestre, né? Gente, estou sendo bem natural possível, nosso trabalho tem que ser natural, esse é o Wellington, e vocês sabem, né? Mas o livro estava aqui embaixo que estava apoiando para ficar alto para a gente gravar. E é assim que a vida funciona, né? Vamos lá, vamos olhar aqui. Ó, aqui a gente tem um desenho tradicional da pintura rupestre, olha. Gente, vamos pensar que o homem primitivo conseguia fazer esse tipo de desenho na parede da caverna. Olha a dimensão, olha a tridimensionalidade, olha como eles botam a pata um pouquinho mais dianteira, um pouquinho mais traseira. Isso é a pintura de um bisão, que era um animal da época. E a gente acredita que essa pintura seja do continente africano. Por quê? Porque o bisão é um animal especificamente da cultura africana. Então, assim, tanto esse bisão aqui, nesse livro, a gente tem aqui outras pinturas, olha, que eles produziam na caverna. Olha isso. Tinha tonalidade de azul, né? E naquela época eles não sabiam o que era cores primárias, secundárias e terciárias. Então o desenho tem uma historicidade muito, muito, muito interessante, porque não é uma historicidade comum. Então, se a gente pensar, né, que o homem primitivo tinha a possibilidade de conseguir fazer essas tonalidades de tinta, tinha essa posição tridimensional, sem ter uma faculdade, sem ter uma escola de pintura, gente, eles eram extremamente incríveis. Vamos continuar aqui. Então eles usavam esses materiais como extratos de folhas, pedaços de rochas, sangue, ossos e pelos de animais. É possível encontrar muitos desses registros preservados até hoje nas paredes das cavernas, como em Lascaux, na França, a gente vai encontrar, que abriga as mais conhecidas e até mesmo no Brasil, com as maiores e mais famosas encontradas no Piauí. O lugar onde a gente vai encontrar uma boa produção de arte rupestre é no Piauí. Vamos lá. Aí a gente tem uma outra imagem aí muito interessante de pintura rupestre de Lascaux, na França, né? Junto com o desenvolvimento do homem, o homem evoluiu, o desenho e a arte, de maneira geral, ganharam novos formatos, beleza? Novos formatos, novas funções e até mesmo regras. Olha bem. E aí, a gente vai ver aqui, quando vocês forem ler mais para frente, o desenho vai ter uma regra chamada Lei da Frontalidade, que vai acontecer no Egito. Então, o desenho vai ter na arte egípcia uma estrutura que ele vai ter uma ideia um pouco da lei da frontalidade. O que é essa... Tá vendo aqui, gente? O que é essa lei da frontalidade, que é chamada do cânone? É uma regra, né, do desenho egípcio. A arte egípcia é um bom exemplo disso, né? Porque ela vai criar nos desenhos uma ideia de hierarquia, né? Então você vai ter quem era o faraó, ele fica mais alto, os súditos ficam menores e eles têm uma forma de fazer, né? Como é que fica isso? A cabeça para o lado, o olho para a frente e os pés também em formas assim, né? Então isso chama-se Lei da Frontalidade do Egito. Ó, vamos ver aqui
Ó, olha aqui, essa imagem aqui embaixo, ó. Lei da frontalidade. No livro de vocês também mostram, esse livro é muito bom, gente, essa coleção. No livro de vocês mostra aqui a pintura mural Templo de Tebas, Novo Imperador. Como essa civilização, o que eles vão fazer? Eles vão possuir uma forma de lição de vida que é após a morte. E os desenhos eram utilizados para quê? Para decorar as tumbas. Além de ter a lei da frontalidade, eles usam os desenhos para decorar as tumbas dos faraós. Então, o objetivo dos desenhos egípcios era para decorar e enfeitar as tumbas que eram as famosas pirâmides egípcias. Página 8. Muitas foram as mudanças de maneira de pensar a arte. Cada civilização, em cada época, contribuiu de alguma maneira para o desenvolvimento de técnicas, materiais e estilos. Um acontecimento muito importante nesse processo foi o quê? A invenção do papel pelos chineses. Então, os chineses vão inventar o papel, a partir daí vai deixar de se pintar na parede, como os homens primitivos e os egípcios, e vão pintar, fazer desenho no papel. E quem cria o papel são os chineses. Haja visto que, vamos fazer assim um salto para o futuro. Hoje a gente tem o grafite, que é uma pintura feita nas paredes. Mas não adianta os grafiteiros achar que foram eles que criaram o grafite. Na verdade, o homem primitivo já fazia na parede esse tipo de trabalho. E os homens egípcios também. Então, não é uma invenção do hip hop, o grafite. É uma adaptação desse período. Voltando. Então, os chineses eles vão criar o papel há mais de 3.000 anos. Revolucionando o desenhar que antes era feito em blocos de pedras, nas paredes, tecidos e folhas. Isso é muito importante. Antes de vir o papel, os desenhos eram feitos nas paredes, em bloco de pedras, em tecidos e folhas. Embora a técnica de produção de papel tenha evoluído, não é igual como era na China, no princípio, desde então segue o mesmo princípio de utilização de quê? De fibras vegetais e até mesmo da secagem do papel. Então, eles ainda utilizam a fibra vegetal para construir o papel que nós temos agora. Em 1894, outra inovação importante para a história do desenho surge depois do papel. O que é? A primeira revista de histórias em quadrinhos, chamada Yellow Kids, Garoto Amarelo, de Richard Felton, né? Old Counts, com personagens fixos e vinhetas. 2 anos depois, o jornal concorrente Morning Journal começou a publicar tirinhas, aquelas tirinhas semanais, como conhecemos hoje, colocadas narrativas dentro dos balões. As HQs, que são as histórias em quadrinhos, são grandes responsáveis pela popularização desse tipo de arte na época, já que começaram a ser impressas em revistinhas inicialmente distribuídas como brindes e depois vendidas por preços baixos, né? Aí a gente tem a imagem aí do Yellow Kids, né? E aí a gente tem como é que eram as tirinhas do Yellow Kids, né? Assim como em muitas outras épocas da história, hoje o desenho pode e é comumente utilizado como forma de expressão do que acontece na sociedade. Risquem isso. O desenho hoje é comumente utilizado como forma de expressão que acontece na sociedade. Falamos ainda agora, o grafite, surgido na década de 70, utiliza os espaços urbanos para realizar protestos políticos e críticas sociais, né? Foi o que eu falei ainda agora, um passo para o futuro. O grafite não é uma invenção, o grafite é uma invenção moderna, mas pintar na parede já existe desde o homem primitivo, ok? Com esse é um tipo de arte que é feita na rua.
O grafite se difundiu rapidamente, dando grande visibilidade às causas que aborda. Gente, o grafite ele tem um papel assim muito importante. Qual é o papel importante do grafite? É discutir questões políticas e sociais, porque a cidade é um espaço público onde todo mundo, de toda cultura, de toda raça, todo grupo étnico, religioso, passa para ver, e classe social. Então o grafite ele vai trazer uma discussão para isso, né? Na década de 90 até os dias de hoje ocorreram muitas inovações quando o assunto é desenho. Diversas HQs com temas variados são mercializadas. Elas sofrem o comércio, elas são comercializadas, na verdade. Elas são. Gente, eu estou lendo aqui junto com vocês e para não fugir do contexto que o texto está falando, tá? Mas a gente está discutindo de uma forma muito clara. Então, as HQs começaram a ser comercializadas. Quando surgem os super-heróis, quando surgem os desenhos na televisão, essas HQs vão para a televisão e elas vão ter um papel muito diferente, né? Temos também outros tipos de desenhos. Os cartoons, as charges, as caricaturas, os mangás, os animes. E com a chegada da tecnologia, dos computadores e internet, os desenhos e animações digitais também entram para a lista de estilos e formas de conceber a arte do desenho. Ok? Então, vocês vão agora pegar o celular de vocês e conferir eu sempre esqueço. QR Codes. Esse QR Code, eu sempre esqueço, é QR Code, que vai assistir o vídeo de um artista digital desenhando. Gente, confere pra mim, vê se tá dando certo, e lá na live vocês falam comigo, beleza? Assim que acabar o vídeo, façam isso, na hora que fazer atividade, vejam e mandam pra mim. Agora, vocês vão resolver o praticando, vou explicar, né? O que é esse praticando da aula de hoje, né? Vamos lá, que é a questão 2. O que os desenhos das cavernas em Lascaux e no Brasil representam para você? Resposta pessoal. Você vai dizer o que eles representam para você, tá? Pode responder no resumindo. Vocês podem botar a resposta no resumindo, ok? Número 3. Qual tipo de desenho você costuma utilizar para se expressar? Se você não desenha, se você não utiliza desenho para se expressar, você pense que você utiliza. E aí você pensa, é um desenho de imaginação? É um desenho de observação? É um personagem? É um cartoon? É alguma coisa desse tipo? Beleza? Responda dessa forma. Vamos para o 4. O desenho pode ser utilizado como um código para transformar e propagar uma informação na construção de uma tirinha de quadrinho. É importante apresentar uma narrativa através das imagens, que podem ter uma relação de crítica ao cotidiano. Observe a tirinha e responda. Vocês vão observar a tirinha que está aqui e vocês vão responder letra A. O que a personagem Mafalda critica com a sua fala? Beleza? Letra B. Cite outros temas que podemos fazer críticas através dos quadrinhos. Pode ser tema social, tema político, tema de saúde, mas pense sobre isso. E aí tem uma tarefa extra. Eu queria que vocês fizessem um quadrinho, com uma tirinha, com 3 quadrinhos, que pode ser personagem de palitinho, não tem problema. No caderno de vocês, ou numa folha, numa folha de papel A4, fazer a tirinha, cortar e mostrar pra gente, e mostrar pra mim aqui na hora da nossa live, ok? Beleza? Meia hora dá pra fazer tudo isso, a gente se encontra daqui a pouco, ok? Na nossa live. Mas antes da gente terminar essa live, esse vídeo de aula, vamos pensar o seguinte, vamos relembrar, é muito importante entender que o desenho ele não é uma arte qualquer, ele tem uma história e ele é considerado a primeira arte. Ele tem uma história muito específica e ele vai ter esse movimento desde lá
do homem primitivo, né, até hoje, nos dias atuais. Ninguém projeta sem desenhar, né? Como eu falei no outro vídeo, a gente tem uma frase muito tradicional, né? Que a gente usa agora nas nossas conversas. Você quer que eu explique escrevendo ou você quer que eu desenhe? Né? Então, o desenho ele tem um poder específico de fazer uma transformação nas ideias e qualificações que a gente tem. Ok? Ele vai passar desde o homem primitivo, ele vai chegar no Egito com a ideia de guardar as memórias, que ele vai dar base para a escultura, vai dar base para a arquitetura, até passar por todas as tecnologias, chegar na televisão, chegar nas revistas, e até hoje o desenho é uma das manifestações de artes que caminha conosco o tempo inteiro. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula, desse segundo bimestre. E daqui a pouco a gente se encontra na live, tá bom? Pra gente poder discutir e conversar mais e nos ver sobre isso, tá bom? Muito bom, tudo de bom. Álcool gel, máscara e vamos seguir firme que breve a gente se encontra, tá? Beijos!